Oi, amados. Continuando. Nós estudamos há pouco o 5 de copas. No 5 de copas nós conhecemos a impermanência. Os arcanos do tarô, eles têm como objetivo nos contar histórias, narrar histórias simbólicas que dizem respeito a todos nós. Cada um vai viver determinadas experiências de forma muito pessoal, mas determinadas experiências acontecem com todos nós. Esse é o tarô. Então, se no 5 de copas nós conhecemos a impermanência, quem de nós que não enfrentará a impermanência das coisas durante a nossa vida? Todos nós. Nesse fluir da vida, nem sempre a gente gosta que as coisas aconteçam fora do que a gente espera. Então, se tudo é impermanente, até que ponto a gente consegue ter algum conforto de algo? Até que ponto a gente consegue ter controle de algumas coisas? Até que ponto a gente consegue sentir real segurança pela vida? Nem sempre. Esse é o 5 de copas. Sigamos agora para o 6 de copas. O 6 de copas aqui será chamado de reconciliação. Na imagem nós vemos o nosso guerreiro encontrando uma criança, recebendo dela uma copa. Acima dele o sagrado observa e outras 5 copas estão ao seu redor. O 6 de copas ele representa a reconciliação com o passado, reconciliação com o que foi vivido. Essa reconciliação aqui no 6 de copas representa um momento de reorganização interior. É um momento onde você reencontra a harmonia emocional. Você não vai alterar o passado, mas você consegue aprender com o que você viveu. Esse é o 6 de copas. Claro que diante das experiências do passado, algumas delas nos trarão tristeza, outras nos trarão nostalgia, bem-estar, boas lembranças, boas memórias. A impermanência do 5 de copas nos mostrou que nem tudo que fica é bem como a gente gostaria que fosse. Aqui no 6 de copas é o momento de você se reconciliar com o que foi. Você não vai mudar o que aconteceu. Mas você tem a chance de aceitar tudo que já aconteceu na sua vida como um novo ponto de partida. Aqui você harmoniza novamente o seu corpo emocional. Você aceita que foi como foi, nem tudo de forma satisfatória, mas talvez de forma onde, se não tivesse acontecido como aconteceu, você não seria quem você é hoje. Esse é o 6 de copas. Essa criança do qual o guerreiro se encontra, recebendo uma taça com flores, representa justamente o reencontro com esse passado. O reencontro com a infância, o reencontro com as coisas como realmente foram. O 6 de copas, o elemento água, nos lembra que as águas estão correndo o tempo todo. A gente se reconcilia com o passado, mas a gente não vai viver novamente o passado exatamente como ele foi. Essas flores que o guerreiro recebe são flores que representam a aceitação, o bem-estar novamente encontrado. Porém, nem tudo é tão simples. Aqui nós encontramos oculto o arcano maior número 6, aqui está os enamorados. O arcano dos enamorados representa as escolhas profundas do nosso ser. Aquelas escolhas que a gente faz para a nossa vida, que não dizem respeito a mais ninguém. Que nem sempre a gente mesmo consegue entender porque gosta e porque quer decidir por determinadas direções. São questões que estão muito vinculadas com a dimensão do mistério, do qual a gente está estudando aqui. Você gosta do que você gosta por quê? Até que ponto o que você gosta está influenciado pela sociedade, pela família, pelos pais, pelos relacionamentos? Até que ponto o que você gosta vem de uma parte interna do seu ser que você simplesmente aceita e constata que é dessa forma? Os enamorados, então, no 6 de copas,
nos revela que essa criança que entrega a nós essa copa com flores é a nossa própria criança. Geralmente, quando a gente está na nossa infância, a gente está mais próximo do que é a nossa essência. A criança geralmente sabe e valoriza e observa e verbaliza os próprios sonhos. Então, a criança deseja ser tal coisa quando crescer. A criança já tem certas inclinações à medida que ela envelhece. Tudo isso faz parte da essência. Ela não necessariamente fica racionalizando se isso vai ser melhor para ela ou não, se isso vai trazer frutos para ela ou não. Ela simplesmente quer se realizar. Então aqui a reconciliação dos 6 de copas junto dos namorados vai representar uma reconciliação com uma camada nossa que carrega justamente a nossa essência. A criança que vive dentro de nós, que um dia desejou ser isso ou aquilo, que um dia desejou se realizar de certas formas no mundo, ela é reencontrada e resgatada aqui no 6 de copas. Então o 6 de copas traz essa reconciliação com o passado. Ele representa os momentos onde a gente começa a resgatar novamente aquilo que faz sentido para a nossa vida, aquilo que nos dá vontade de continuar caminhando. Tudo isso está lá nas memórias da nossa criança. Então o guerreiro recebe essa taça, se reconciliando com quem um dia ele foi, antes de receber camadas de moralismos sociais, familiares, que dizem que é melhor seguir por aqui ou por ali. Os enamorados junto do 6 de copas representam que essa escolha depende apenas do seu coração. Nem mesmo você precisa dar satisfação a você mesmo do porquê você sente essas coisas. As outras 5 copas ao redor do guerreiro estão aqui transparentes. Então elas podem representar que esse resgate do passado, essa reconciliação com o passado, não necessariamente vai trazer o passado de volta, como eu disse. Esse resgate, essa reconciliação tem mais a ver com você saber o que você passou, nomear o que você passou, harmonizar novamente o seu ser e se preparar para seguir adiante. Oculto junto também, a gente não pode deixar de considerar o arcano maior, número 15. Aqui está o diabo. O diabo vai representar as nossas compulsões, os nossos desejos mais profundos. Desejos que muitas vezes podem ser tão centralizadores na nossa vida que acabam inibindo qualquer outra vontade, qualquer outro desejo. Então, o diabo aqui ele vai representar que nesse resgate, nessa reconciliação do passado, às vezes a gente pode buscar sentir exatamente o que a gente sentiu algum dia, que nos deu sensações, sentimentos e emoções de plenitude ou de poder. Então a gente quer reviver aquilo de alguma forma, exatamente como foi de preferência. Esse é o diabo. Aqui o diabo representa que uma parte do nosso ser quer reproduzir essas emoções de êxtase. Porém, a vida é sempre cíclica. A vida está sempre fluindo. O sagrado ao nosso redor está sempre se renovando. Então, se a gente busca reviver algo que a gente sentiu algum dia, isso pode fazer com que a gente gire em círculos. Isso pode fazer com que a gente se auto-aprisione. Então, o diabo no 6 de copas revela que parte dessa nostalgia, parte dessa olhada para o passado, pode carregar consigo algumas questões que mais nos aprisionam do que libertam. É necessário a gente olhar para tudo isso, caso contrário, a gente simplesmente se aprisiona sem sequer se dar conta. Isso tudo é a função do diabo no nosso desenvolvimento. Aqui no tarô ele representa justamente essa tentativa de sentar no trono do sagrado. Se o sagrado está acontecendo a cada momento, a cada instante, se a gente tenta paralisar uma emoção, um estado emocional, a gente está tentando sentar no lugar do sagrado, no lugar que não nos cabe.
assim como a imagem aqui do diabo representado por Lúcifer. Então, às vezes, essa criança do nosso passado pode estar nos oferecendo uma reconciliação, tanto com a nossa essência, com algo que é verdadeiro e que nos move de dentro para fora, ou então ela pode ser justamente um disfarce de algo que a gente sentiu e que a gente queira repetir a todo custo. Então, o 6 de copas, quando sai numa leitura, nos pede reconciliação. Reconciliação com o que aconteceu, reconciliação com o que a gente não aceitou ter acontecido, reconciliação e busca por harmonia de tudo que aconteceu como foi. A gente não muda, a gente simplesmente aceita, segue adiante. A gente não pode dirigir a nossa vida sempre olhando para o retrovisor. A gente tem que olhar para frente também, mas deixar de olhar pelo retrovisor, dando esse exemplo, pode fazer com que a gente se acidente. Pode fazer com que a gente não observe o que está atrás de nós. E quando eu falo sobre o que está atrás de nós, podem ser as inconsciências, as sabotagens, as tentativas de repetição de algo. E tudo isso é representado aqui pelo mistério junto do elemento água. Até que ponto a gente tem clareza total sobre tudo o que aconteceu? Até que ponto a gente tem clareza e reconhece que determinadas situações que aconteceram na nossa vida se tornaram padrões emocionais ou não? Parte disso a gente consegue descobrir, parte disso fica como camada do mistério, aonde ele revela isso à medida que a gente vai se preparando. Como dizem, o mestre aparece quando o aprendiz está pronto. A gente faz o nosso trabalho, a gente abraça o que foi, a gente aceita o que é e segue adiante.